Boa noite. Hoje nós estamos no meio da semana Primavera dos Museus, que é uma semana de eventos promovida há 15 anos pelo Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM. Nesse ano de 2021, a semana conta com mais de 680 instituições inscritas no Brasil. Será realizada nessa semana. O nome dessa edição comemorativa se chama Museu Perdas e Recomeços. É uma referência às recentes perdas emocionais, históricas e artísticas que têm acontecido. E o Museu Virtual de Instrumentos Musicais, que foi concebido em 2011 pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, como um espaço virtual inovador, educativo e agregador de acervos de instrumentos musicais que não poderiam ser reunidos no mundo concreto, participa nesse ano da Primavera dos Museus, mostrando ações e reinvenções possíveis nesse momento tão complexo em que vivemos. Então, completando 10 anos, o MIVIM apresenta os acervos de uma maneira dinâmica, enfatizando aspectos educativos, transformando-se dessa forma num espaço de convergência de acervos e de conhecimento. E hoje temos vários parceiros, né? O primeiro parceiro que a gente teve começou em 2012 no projeto do Museu Delgado de Carvalho, da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente catalogou, organizou todo o acervo deles e criou um site, um website. Depois, em 2019, vieram os museus Vila Lobos e o Instituto Moreira Salles. Estamos em vias de, estamos catalogando, já várias peças do Museu Vila Lobos já estão disponíveis no nosso site e já estamos catalogando do Instituto Moreira Salles os instrumentos musicais e agora temos uma parceria internacional com o Museu Rio Vinc, que iniciamos agora, é um museu especializado em pianos, né? E nesses 2 últimos anos, o MIVIM teve que se reinventar por conta da pandemia. Então, criamos várias atividades, como essas entrevistas, vídeos, artigos, concertos, que estamos iniciando nessa semana. E, enfim, recriamos instrumentos de percussão que foram utilizados por Vila Lobos e que não existem mais, né? E então, nessa semana, se você está acompanhando, ontem tivemos uma palestra sobre o MIVIM, hoje, então, estamos iniciando essa roda de conversa sobre museu virtual. Amanhã teremos uma exposição sobre esses novos instrumentos de percussão que estão sendo inseridos no nosso acervo. Na quarta-feira temos a apresentação de vihuela e guitarra com a professora Rosimari Parra. E no fim de semana, sexta e sábado, lançaremos vários concertos de apresentações musicais variadas, iniciando essa nova sessão do nosso Museu Virtual de Instrumentos Musicais. E agora eu gostaria de apresentar as nossas palestrantes do dia, que vão discutir com a gente sobre museu virtual. Museu virtual. Então, vamos começar com a Ana Cristina Valentino, museóloga, mestranda em Museologia e Patrimônio pelo PPG MUS da Unirio, MAST. Depois vamos ouvir Ália de Almeida, museóloga, mestre em Museologia e Patrimônio, também pela Unirio Master, e pesquisadora do MIVIM. Ana Cristina também é pesquisadora do MIVIM. E Cecília Cavalcante, também outra pesquisadora do MIVIM, doutora em Comunicação e Cultura. Então, eu passo a palavra agora para Ana Cristina. Boa noite a todos e todas. Eu vou então aqui apresentar para vocês um trabalho que eu apresentei há pouco tempo no mestrado em Museologia e Patrimônio. É uma discussão sobre 2 textos de autores da museologia. Eu vou apresentar para vocês e depois passar a palavra para a Ália, e a gente aí depois inicia a nossa discussão. Vou compartilhar a tela com vocês.
Bem, eu trago então aqui dois textos, dois artigos dessa publicação, que é o ISS 33, que é o Ecofon Study Series, que é uma série de publicações muito importantes no ramo da museologia. Elas acontecem sempre, são apresentadas no âmbito do Simpósio Internacional de Museologia, e que é um evento que acontece desde os anos 80 e tem uma grande representatividade nos meios museológicos. Essa versão do ISS tem o título de Museologia Apresentação, original ou virtual, é do ano de 2002, e eu vou trazer artigos de dois autores muito importantes também na museologia, que são François Meresse e André Devallée. Vou fazer uma pequena apresentação dos dois, do primeiro do Meresse, para que vocês conheçam um pouco esse histórico desse autor. Meresse é nascido na Bélgica em 1968, é museólogo, doutor em História da Arte, fez uma especialização em museologia na International Summer School of Museology, em Brno, e teve a supervisão de Stransky, que é um museólogo de muita importância também no meio da museologia. Ele atualmente é professor catedrático da Universidade de Paris III, Paris III, em Sorbonne Nouvelle, e autor de diversos livros e artigos dedicados aos museus e à museologia, dentre eles duas publicações muito representativas, que são o Conceito-Chave de Museologia, de 2010, e o Dictionnaire Encyclopédique de Museologie, de 2011, ambos feitos também em parceria com André Devallée, que é o segundo autor que eu vou abordar aqui no trabalho. Ele dirigiu o Museu Real de Marmont, na Bélgica, de 2002 a 2010, e foi presidente do Comitê Internacional de Museologia, o ICOFON, de 2013 a 2019. Bem, ele começa o artigo com uma frase provocativa. Eu trouxe a imagem que reflete essa frase, onde ele diz: um tigre empalhado em um museu é um tigre empalhado em um museu, não um tigre, citando Hudson. De Hudson, citado por Scholla, que é um outro autor da museologia. Essa imagem, então, já começa a refletir o que ele vai abordar nesse artigo, onde ele vai questionar essa relação entre virtual e real. E também ele vai também trazer discussão sobre o digital, o físico, todas essas contraposições. Nesse slide, ele fala um pouco no artigo sobre essa obra de René Magritte, que é uma obra que se chama La Trahison des Images, a traição das imagens, e traz a imagem de um cachimbo, onde tem a inscrição: isso não é um cachimbo. E aí ele traz a pergunta central do texto com essa imagem: onde estão as coisas reais? Nessa proposição de René Magritte, só para contextualizar, ele traz essa imagem, então, para trazer também uma reflexão sobre o objeto em si e a sua representação. Em outra nuance também, a questão do original real ou virtual. Essa pergunta colocada por Meresse vai fazer com que a gente reflita sobre várias coisas aqui ao longo do texto. Ele traz também uma discussão, então, sobre original real e virtual. Eu trouxe até essa imagem de um dinossauro, uma representação, uma réplica de um dinossauro, né, de um museu de ciência. E ele tem algumas discussões que ele traz aqui, os pontos de discussões como o virtual, como uma ideia que é comumente condicionada à questão da imagem digitalizada, armazenada em um meio de computação, em banco de dados, e facilmente reprodutível. Porém, essa questão nos remete a uma questão mais antiga, que é a questão dos substitutos, há muito usados nos museus, como os desenhos, as fotos, os moldes, como esse dinossauro também, uma réplica. Então, esses objetos também como testemunhos materiais do homem e do seu meio, numa disputa da ideia de virtual em contraponto com a questão do poder do objeto, né, da questão da aura, né, do objeto, da obra de arte. Também questiona o papel secundário do virtual em detrimento do real e a questão da facilidade de reprodução do virtual, que traz a noção de substituto do original. E ele traz também um exemplo também muito interessante sobre a concepção do virtual e o debate sobre os substitutos. Essa primazia, então, do objeto sobre os substitutos, esses últimos usados por falta de algo melhor, como se fosse, aqui, por exemplo, uma imagem, uma foto, substituindo um objeto original. Traz também a discussão sobre o conceito de objeto de museu, em vez de original, a questão do original versus substituto,
com contraponto, sem ter a noção de autenticidade também muito ligada à arte, né? Os substitutos podem facilitar o estudo e a pesquisa, incentivar a experimentação, como no caso das coleções de paleontologia, além do benefício para a preservação e a comunicação do objeto. Em paleontologia, por exemplo, se usa muito as réplicas para que os visitantes possam ter esse acesso ao, como se diz, ao acervo, né? Ter um acesso maior ao acervo, uma interação maior ao acervo, o que não aconteceria se tivesse diante do original, que precisa ser conservado em função da preservação, né, do objeto em si. Ele traz também essa questão da finalidade, a questão da finalidade do objeto original e do substituto. Uma perspectiva de preocupação essencialmente ocidental na relação tradicional com o original, trazida, então, por dois autores que ele aborda no texto, que são Alfomar Konaré, do Mali, e Sidney Mokomid, da Nova Zelândia, que, por um lado, questionam, então, a centralização no objeto, no Ocidente, por outro lado, ressaltam a importância da manutenção da tradição artística viva como meio de preservação de saberes antigos. Aí, no caso, eu trouxe dois exemplos, os entalhes em madeira típicos da arte maori e arte têxtil do Mali na África. São duas representações que são tradições também artísticas que são passadas de geração em geração. Então, na verdade, a gente não tem tanta preocupação com a conservação do objeto em si, mas sim com a tradição nessa conservação dessa arte. Em seguida, eu trago, então, uma discussão sobre a autenticidade na arte. A autenticidade como um alimento de emoções. Nesses exemplos, então, eu trago esses exemplos que estão no texto do retrato de Titus van Rijn, de Rembrandt, que é uma obra considerada original até o momento, de 1668, e o quadro Homem com Capacete Dourado, que, em 1986, após um projeto de pesquisa que analisava as obras de Rembrandt, se descobriu que esse quadro não é um original de Rembrandt. E aí, com isso, ele acaba, essa questão da autenticidade, ele perdendo essa autenticidade, ele também perde um pouco daquela aura, ele perde totalmente aquela aura, mas ele ganha um outro sentido nessa pesquisa, né? Nessa pesquisa que demonstra que ele não era uma obra de Rembrandt. Mas essa presença do artista na obra, ela traz um alimento de emoções que caracteriza essa obra como uma experiência, né? É uma experiência que você tem no museu, uma experiência que você tem ao olhar, ao observar essa obra, enfim. Então, ele traz aqui nessa discussão a questão da presença de Rembrandt como definidora da emoção diante da mesma. E aí, continuando com esse exemplo, ele traz também o exemplo do casal Arnolfini, que é uma obra do pintor flamengo Jan van Eyck, pintada em 1434, onde ele testemunha a presença dele no quadro, nessa inscrição na parede aqui, onde ele diz que ele esteve nesse local. E aí existem vários estudos sobre a presença dele nesse quadro, o espelho onde essa imagem está refletida, também refletiria a imagem dele aqui, se você aproximar bem. Então, traz também essa questão da presença do artista, mas aí é uma presença realmente viva, né, dentro dessa cena. Então, tudo isso traz uma emoção, uma experiência diferente, né, para quem está fruindo a obra. Em seguida, vamos falar um pouco sobre essa questão do tempo, né, o tempo ligado ao objeto de museu, né. Aí eu trago essa frase de Merres, onde ele diz: ver diante de si um objeto criado há 4 séculos ou 5 milênios, um vaso, uma múmia, mas ainda presente, desafia nossas próprias estruturas mentais sobre a morte e o desaparecimento. Aí na imagem está um jarro decorado com um dragão do século XV, que é acervo do Met, Nova York. E aqui, então, ele discute o tempo como provavelmente um dado mais estável, embora nem sempre possa ser determinado com certeza e também esteja sujeito a flutuações. Considerando, por exemplo, a idade da Terra, ou das cavernas de Lascaux, então você tem uma questão também da relatividade desse tempo, né? Mas ver diante de si um objeto tão antigo, né, nos faz também questionar a morte, né? A presença, essa continuidade
do objeto diante de nós, né? Que, enfim, temos um tempo determinado por aqui, esse objeto continua, apesar das pessoas irem embora. Então, isso também tem uma questão importante nesse encontro do visitante, do museu, enfim, com essa obra de arte. Nesse slide seguinte, eu falo um pouco, então, dos substitutos e a passagem do tempo. Aí eu trouxe essa imagem da galeria de moldagens do Museu Nacional de Belas Artes como um exemplo de substitutos que, com a passagem do tempo, ganharam uma importância fundamental, né? Inclusive no âmbito do museu e na Escola Nacional de Belas Artes, que era a instituição que funcionava anteriormente, antes de ser museu. Essas são moldagens de obras espalhadas por museus da Europa toda. Era uma técnica muito utilizada para se reproduzir essas obras em gesso, eram feitas a partir das próprias obras originais, e é uma técnica que hoje em dia não é mais utilizada, não é mais permitido que se faça esse tipo de técnica. Então, esse substituto, ele ganhou uma dimensão diferenciada pela passagem do tempo, por ter hoje em dia uma autenticidade, por ser também um testemunho de algo que não é mais feito, uma técnica que não é mais utilizada. Então, esse substituto do original, ele passa a ter, com a passagem do tempo, ele passa a ter um outro significado. E em contraponto, eu trouxe uma reflexão, e essa reflexão não está no texto, mas eu trouxe essa reflexão sobre esse contraponto com a potência de uma imagem da pop art, por exemplo. Aqui é uma obra de Andy Warhol, muito conhecida, e ela tem um apelo muito grande, um apelo comunicacional muito grande. Então, você não precisa estar diante da obra original para ter a experiência e para ter as referências que ela traz por si só. Então, isso também é um questionamento sobre esse substituto, esse efeito do substituto também, nessa fruição, né, da arte, enfim. E aí ele vai começar a tocar aqui nessa parte, no ponto central, né, do texto, que são as vraies choses, as coisas reais, em contraposição com os substitutos. Então, ele diz que as coisas reais são coisas que apresentamos como são, e não como modelos, imagens ou representações de uma outra coisa. O conceito de coisa real, então, vai além do original. Como a gente pode imaginar essa relação entre coisa real e substituto? O Devalet, então, se opõe a essa discussão. Ele diz que voltaria a considerar a coisa real e a substituta, assim como a coisa real e a mídia secundária, que a gente trata, né, no museu virtual, como um contínuo de objetos mais ou menos eficientes em termos de seu poder de comunicação dentro do espaço do museu. Então, não necessariamente, por exemplo, eu trouxe aqui essa imagem de instrumentos. Os instrumentos, eles são representativos da música produzida por eles, mas eles parados e pendurados numa vitrine não têm o mesmo significado de quando eles estão sendo tocados. Então, esse acervo, por exemplo, ele pode ser um substituto mesmo dele mesmo, porque ele não está, sem ser tocado, ele não representa a música que ele produz, né? Então, assim, é interessante a gente pensar nessa questão dessa comunicação que os substitutos também podem trazer. Não necessariamente você precisa ter as coisas reais para ter a experiência completa com esse objeto. E aqui ele traz, então, também outra questão, que é a questão do lugar do objeto dentro do museu, né, que tem uma grande flexibilidade, não de acordo só com o seu potencial de originalidade ou autenticidade, mas, sobretudo, de acordo com as suas possibilidades de comunicação. Então, assim, aqui eu trouxe, são objetos autênticos aqui, nessas duas fotos, são sarcófagos egípcios e uma múmia. Eles são originais, mas além do objeto, está a comunicação, por exemplo, no que se refere à questão da morte, da finitude. Esse encontro com uma múmia também nos faz refletir muito sobre essa questão da nossa própria finitude, né? Então, não necessariamente só os objetos autênticos vão ter essa capacidade. Uma imagem também pode ter muita força e trazer essa comunicação
dentro do museu. E aí, falando dessa questão das imagens, eu trago aqui um exemplo muito interessante sobre o que seria o primeiro museu virtual da história, né? Antecedendo até os gabinetes de curiosidades, que eram locais onde se guardava toda espécie de objetos. E aí esse studiolo de Federico Montefeltri, que é o Duque de Urbino, que era uma personalidade na Itália, um homem muito culto, que mandou fazer do gabinete dele de leitura uma espécie de um museu virtual. Nessa imagem vocês podem ver, são imagens de marchetaria, é um trompe-l'œil, que é uma representação muito forte na arte, que é feita em pintura também, mas aqui é feita em marchetaria, em madeira, representando um gabinete com vários objetos, com vários acervos, que na verdade não estão ali. Eu vou mostrar um pouco mais de imagens para vocês e falar um pouco desse poder de comunicação exercido aí em vários níveis. Não só o do tempo, pelo tempo que já tem esse gabinete, né? Ele já não é mais um substituto, como eu estava falando anteriormente, ele já não é mais um substituto, ele já é uma obra de arte em si, pela questão do tempo em que ele já existe. Então, na época em que ele foi feito, ele era um substituto, hoje ele já é um original artístico. E ele traz, então, essas imagens fazendo uma simulação de algo real, mas que, na verdade, não está ali. Aqui não são estantes, são paredes mesmo, planas, com imagens em 3D, que remetem à ideia de um gabinete com vários acervos. Aí já um ensaio do museu virtual, não digital, mas um museu virtual de imagens. E aí também, complementando aqui, fechando o texto do Merres, ele traz a questão do virtual na apresentação. Ele diz, então, que o museu virtual não se limita ao digital e o seu suporte de mídia, né? E, de acordo com Deleuze, por exemplo, o virtual, Deleuze é um famoso filósofo, o virtual não se opõe ao real, mas sim ao atual, e possui uma realidade como virtual. Por exemplo, um tigre empalhado, como a gente trouxe no início do texto, é um tigre empalhado, mas não é um tigre. Ele é um tigre que não está mais vivo, então ele é uma representação de um tigre. E aí ele puxa esse pensamento de Bernard Deloche, que também é um filósofo, que vê o virtual na perspectiva da arte, a arte como virtualização do sensível, que gera novos espaços experimentais, oferece novas soluções de realidade, e o museu como um lugar de apresentação desse sensível, que redobra essa função e constitui, por excelência, um lugar de experimentação nesse contexto. E aí eu trouxe essa imagem de André Malraux, da ideia do Museu Imaginário de Malraux, onde ele diz que um museu pode ser constituído de várias imagens, até o seu próprio museu pessoal é constituído de várias imagens. Então ele traz essa ideia também de que o museu não necessariamente precisa existir ali entre quatro paredes para existir em um outro âmbito, um âmbito virtual e não necessariamente um âmbito digital. Então aqui a gente vê que, com esse contraponto aqui com o Malraux, a gente pode dizer então que o Studiolo de Federico de Montefeltri também se constitui num museu virtual nesse sentido, né? Esses museus que são tão reais para a gente, mesmo que não sejam museus físicos. Então aí a gente traz essa ideia do substituto digital em contrapartida com o substituto mesmo do virtual, atuando no mesmo âmbito. Então, fechando aqui essa parte do texto do Merres, a gente entra, então, no texto do André Desvalets, e vou fazer uma pequena apresentação dele também. Desvalets, nascido em 1931, em Groville-sur-Mer, na Normandia, na França, é museólogo e conservador geral honorário do Patrimônio da França. Durante 18 anos, de 1959 a 1977, foi assistente de Georges-Henri Rivière, que é considerado o pai da museologia francesa. Tem um papel de destaque no desenvolvimento dessa disciplina, na criação e definição de vários conceitos, incluindo o de nova museologia, que é um conceito muito fundamental na museologia, no sentido do museu se integrando com a sociedade, e é membro ativo do Comitê Internacional de Museologia, o ICOFOM,
também é autor de uma centena de livros e artigos nas áreas de etnologia e de museologia. No seu artigo, Museologia e Expologia do Real Virtual, André de Vallée aborda o uso da virtualidade na exposição. Ele, então, relaciona a questão do intangível também, no patrimônio, nesse sentido, faz também essa ligação entre material, intangível e virtual, dizendo que existe uma pouca distância entre esses conceitos, como a gente até já viu no texto do Merres, e aborda o virtual como o que realmente existe, mas é um derivado que, sem ser abstrato, assume uma materialidade particular, o que deve ser estudado na relação com o real. E ele deixa de lado a discussão sobre o original também, pois ele distancia-se do material constituinte básico para abraçar o conceito de suporte, de ideia e de sentido. Aqui eu trouxe, por exemplo, essa parte da exposição de Paul Klee do CCBB, onde é uma exposição de fotos e textos que são substitutos do real, mas que estão ali representando uma realidade, né? Substitutos do original. E aí, uma questão muito interessante sobre essa discussão que a André de Vallée traz, essa questão virtual e virtual. Que a virtualidade, que supõe tudo que é possível além do real, visível e tangível, pouco tem a ver com o que nos é oferecido nos meios digitais da internet. Aí eu trouxe essa imagem de uma pesquisa no Google, onde você joga virtual, você só encontra referências sobre digital, sobre internet, imagens, sobre pessoas mexendo em computadores, enfim. Como se o virtual fosse somente isso. E o significado primário do latim escolástico, né, de virtual, de virtualis, de virtus, virtutis, força, é equivalente ao que é apenas potencialmente, o que é possível, e não necessariamente o que é digital. Então, essa questão da realidade e virtualidade, de novo, trazendo Deleuze, que o virtual é inteiramente real. Os nossos sentimentos são reais, eles são virtuais, né? As nossas percepções, enfim. E, bom, uma outra discussão que ele traz é sobre a relatividade dos pontos de vista. No sentido de qualquer obra, tanto quanto de qualquer objeto, não é absoluto, depende tanto do contexto que lhe foi dado, como da leitura feita por seu observador, dependendo da sua própria formação cultural. E aí eu diria mais, isso são palavras do autor. Eu diria não só da formação cultural, mas com uma bagagem de vida da pessoa. Uma experiência de museu vai ser muito definida pelas bagagens que a pessoa carrega ao longo da sua vida. A observação da realidade transforma a realidade observada, segundo Werner Heisenberg, um físico alemão. Tem muito a ver com isso da experiência, né, que a gente tem no museu. E a constituição do sentido depende do ponto de vista do observador. Então, essa percepção vai depender muito de quem está vendo, né? Isso é muito importante na experiência de museu. Outra questão que André de Vallée traz é essa questão do significado e contexto, onde ele diz que a operação de releitura é possibilitada pela estrutura aberta e indeterminada que permite interpretações sempre novas, que são protegidas contra um excesso de arbitrariedade, pelos limites e condições do horizonte histórico e social em que a dialética da pergunta e da resposta está inscrita. Uma frase de Joss. E ele diz também que o objeto é a verdade de nada, é polifuncional primeiro, depois polissêmico, só ganha sentido quando colocado em um contexto, segundo Reinhardt. Então, não há, portanto, nada de escandaloso em lembrar que qualquer objeto é, por natureza, polissêmico, e que nenhuma exposição, depois de qualquer coleção, pode ignorar essa qualidade, e por isso é essencial especificar claramente o significado do objeto que deseja expor. Numa exposição, por mais até que você seja muito claro na exposição, e é importante que isso aconteça, de qualquer forma, não existe como controlar o que o visitante vai perceber. Então, mesmo numa exposição física, numa exposição virtual, o visitante vai definir esses significados dentro do contexto em que você colocou. Mas ele também pode trazer essas questões para o seu próprio contexto, né? Apesar do expositor querer emprestar um contexto específico, um significado específico, a virtualidade que está localizada nessa tensão vai poder gerar um novo sentido a partir da experiência de cada visitante. E, bom, nesse ponto do texto, de Vallée traz a questão da imanência e da transcendência. Em geral, explicando um pouco, a imanência refere-se a algo que tem em si próprio, o seu princípio e seu fim. E a transcendência, por sua vez, faz referência a algo que possui um fim externo e superior a si mesmo.
Então, ele traz esse pensamento de Gerard Genet, que relaciona com o modo de existência da imanência, que vai além desse modo, o da transcendência, relacionando os desdobramentos que surgem de objetos fragmentários. Obras em várias versões, cópias, reproduções, descrições, e, sem dúvida, tudo que a museologia coloca entre os substitutos que a gente já está discutindo. Então, ele trago esse exemplo aqui nesse quadrinho, que é muito representativo dessa ideia de que Genet diz que não há leitura, visão sem uma mediação. Então, por exemplo, uma obra literária precisa de um livro escrito para que ela aconteça. E, por sua vez, o livro precisa da leitura para que toda essa experiência se dê. A música precisa de uma partitura e precisa de um concerto para que ela seja executada. A peça teatral precisa de um roteiro teatral escrito e de uma performance para que ela exista. E o projeto arquitetônico, ele precisa do desenho do projeto e da construção. Ou seja, essa relação entre o virtual e o real está o tempo todo acontecendo aí, né? Em todos esses exemplos. E aqui ele fala um pouco do sentido virtual do expo, à disposição. E aí eu preciso explicar um pouco do que se trata o expo, esse termo que Devalet cunhou, que foi fortemente influenciado por Duncan Cameron, especialmente num artigo que ele escreveu, Un point de vue, um ponto de vista, né, o museu como sistema de comunicação, que utiliza os princípios da lógica comunicacional para projetar juntamente com o Rivière, como eu tinha falado, a museografia das galerias do MNATP, que é um museu muito representativo na França. E é sobre esse conceito que eles desenvolvem, então, esse conceito de expo, a fim de traduzir o termo exhibit, utilizado por Cameron para definir a unidade do material utilizado numa exposição. E aí ele discute, então, que durante quase um século, não apenas o que é exibido mudou gradualmente de natureza, um passo revolucionário foi dado nos modos de exibição. Por um lado, a obra de arte assumiu novas formas e, assim, juntou-se a variedade de objetos culturais, artefatos, pertencentes a museus de outras disciplinas, integrando a categoria, então, de coisas reais, o que antes era considerado simples documento. E ele diz, então, que é necessário ir além da abordagem material, seja do original ou do documento secundário, para ter acesso ao significado. Paralela entre análise estética e uma abordagem museológica, né, expológica do que é exibido, então está essa questão dessa abordagem material e não material. E aí aqui eu trouxe essa frase de Foucault, também trazendo de volta a imagem de René Magritte, onde Foucault diz que em lado nenhum há cachimbo nessa obra, na verdade, porque é um desenho, uma representação de um desenho de um cachimbo, mas não é um objeto, não é o cachimbo, mas é uma representação visual. Então, continua aí a questão do virtual atuando fortemente. Aqui eu trouxe essa imagem de uma obra de Marcel Duchamp, onde ele simplesmente trouxe um ready-made, né? Ele trouxe um urinol, ele assinou o urinol com um pseudônimo e colocou numa exposição. E aí causou um grande rebuliço, né, nesse evento, porque ele simplesmente quebrou essa visão da arte como uma produção própria. Ele trouxe, então, uma representação de um objeto industrial dentro de um outro contexto e transformou um objeto em arte, né? Então, ele, nesse sentido, o sentido aí, então, não está no que se vê, mas sim no virtual, no que está em volta desse objeto, no que foi emprestado a ele de significado, né? E aí a gente traz também essa frase muito célebre de McLuhan, um comunicólogo, também pensador, filósofo, que fala que a mensagem é o meio. Então, a mensagem, na verdade, essa obra ela está representada pelo seu contexto. Ela está representada pela assinatura, ela está representada pelo acontecimento do qual ela fez parte, enfim, o significado dela também é virtual. E aí, queria analisar alguns pontos importantes do texto de Devalet, onde ele fala que a virtualidade digital, né, esse âmbito que nos foi trazido pela multimídia e todas as novas tecnologias de informação e comunicação, ela
é uma coisa nova, né? Que ela vem junto com essas novas tecnologias, mas a virtualidade não necessariamente em outros tempos era considerada digital, né? Então, essa discussão de virtualidade Reshosky, né, em coisas reais, e os processos e configurações que os definem, também foi citada por Merres, e nos mostra, então, que a multimídia não é apenas então, a transmissão da imagem, é também a transmissão de texto, números, som, imagens e movimento, e também emoção, né? Também é toda uma realidade furtiva que até então escapava à sensibilidade e não era memorável, e agora integra, então, o domínio da escrita, ou seja, também essa virtualidade representada, ela traz outras experiências, né, virtuais. Enfim, fechando aqui, algumas considerações finais aqui do texto do André de Valer. Ele diz, então, que ao escaparmos gradativamente da coisa real, material, podemos perceber que, ao mesmo tempo, vamos além do quadro tradicional de conservação, que, ao mesmo tempo, voltamos às fontes da museologia, não necessariamente ligadas ao objeto real, e sim ao real em um âmbito mais alargado em seus significados, né? A arte, ela está muito além só do objeto real, ela permeia tudo. O ciberespaço é um novo meio de existência do museu, é um movimento de extensão que De Valer compara, então, ao surgimento dos ecomuseus, que são museus de comunidade, que são experiências novas que surgiram nos anos 70 e que se diferenciam dos museus tradicionais em vários âmbitos. Então, ele diz que a experiência de museu no virtual digital acontece em uma realidade onde o visitante de museu assume uma posição ativa no processo de experimentação e termina dizendo que, questionando essa experiência quando discorre sobre a ausência de afeto devido à desmaterialização. Que aí é uma questão que a gente agora, então, está muito em voga, essa questão da desmaterialização, nesse momento de pandemia que nós estamos, então, que nós não temos contato com muitos museus e temos interagido muito com museus físicos, através dos seus museus virtuais, mas a gente tem que pensar nessa questão. É uma discussão que eu vou deixar até para a gente falar aqui mais, né, ao longo aqui da roda de conversa, mas pensar se essa desmaterialização ela também não inclui até a sua própria visita no museu, que quando você está no museu, você tem sentimentos, você acessa seu museu pessoal, enfim, o virtual está o tempo todo né, ali permeando toda essa experiência. É isso. Aqui são as referências. Agradeço muito. E aí, meu e-mail de contato, caso queiram fazer alguma pergunta a mais. Obrigada. Depois de assistirmos essa brilhante apresentação de Ana Valentino, trazendo esses teóricos da museologia, mas fazendo esse contraponto também com os comunicólogos e o pessoal da comunicação e o pessoal da filosofia também, né? E analisando essa questão do virtual, que para a gente aqui no Museu Virtual é uma questão, né? É uma questão que a gente pensa também bastante. E então agora eu gostaria de trazer para a nossa roda de conversa a apresentação da Alia de Almeida, que pretende discutir, vai trazer um pouco dessa questão do virtual e do ciberespaço, que é onde a gente aporta o nosso Museu Virtual de Instrumentos Musicais. Então, com vocês, Alia de Almeida. Olá, boa noite. Primeiramente, assim, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando sobre museu virtual. Eu vou tratar mais especificamente dos museus que a Ana está identificando como esses museus que surgiram, né, na dimensão digital, né, agora no final da década de 1990, início dos anos 2000, para falar um pouco também das especificidades do MIVIM, né, do Museu Virtual de Instrumentos Musicais. Então, eu vou aqui compartilhar. Então, assim, essa daqui é uma imagem, né,
da página inicial do Museu Virtual de Instrumentos Musicais, que, se alguém ainda não conhece, eu convido lá para ir lá acessar. Isso que eu vou apresentar aqui, na verdade, é um trecho de um artigo que tem esse título, Desafios do Museu Virtual de Instrumentos Musicais no Ciberespaço. É um artigo que eu escrevi em conjunto com a Adriana, né, que está aqui com a gente, que é a coordenadora do Museu Virtual de Instrumentos Musicais, e também com a Ana Cristina Valentino, que acabou de falar aqui, museóloga e pesquisadora aqui do MIVIM também. A gente escreveu esse artigo para o 6º Congresso Brasileiro de Iconografia Musical, que foi agora em 2021. Ele ainda não está disponível, mas daqui a pouco já vai estar aí online, né? Bom, então, como eu disse, né, eu vou tratar um pouco das especificidades dos museus virtuais e do MIVIM. Bom, então, eu acredito, né, depois a gente discute aí o que a Ana acha, eu acredito que essas diferenciações entre o virtual, o real, o digital, elas se intensificam à medida, então, que vão surgindo essas experiências na internet, né, que é um fenômeno que surge no final do século XX, né, do século passado, ali na década de 1990, e que, a partir do surgimento, não só da internet, mas também da popularização, né, do uso dos computadores, posteriormente também dos smartphones, smart TV, tablet, todas essas novas tecnologias, há grandes mudanças, né, em todas as áreas e, claro, também nos museus e na museologia. Vão surgindo aí novas relações do público com o objeto de museu, né, e novas formas de musealização, né? E eu acho que todas essas discussões que vão gerando, né, essa necessidade de fazer essas diferenciações que a Ana discutiu há pouco. E dentro desse entendimento, né, do museu na dimensão digital, surge a necessidade de uma nova corrente dentro da museologia para o estudo dessas novas relações, que é justamente a cibermuseologia, né, que reúne reflexões sobre o uso das mídias digitais pelos museus. Para discutir, para falar um pouco da cibermuseologia, eu trago um artigo aí da Anna Letchenko, que ela vai demonstrar como a cibermuseologia ela surge no final da década de 1990 a partir de dois movimentos. Um movimento no campo profissional e outro no campo acadêmico. No campo profissional, ela demonstra como os grandes museus mundiais vão desenvolvendo departamentos específicos para lidar com as novas plataformas digitais, né? E são esses departamentos que mais crescem nos últimos anos. E por causa deles vão surgindo, né, novas profissões, como, por exemplo, o curador de coleções digitais, que é essa figura que vai um pouco trabalhar com a organização, preservação, comunicação do patrimônio digital ou digitalizado. No campo acadêmico, também a Anna Letchenko demonstra que há cada vez mais o surgimento de trabalhos acadêmicos tratando dessa dimensão digital dos museus. Então, dentre os assuntos da cibermuseologia, porque não é só a questão da internet, mas o próprio uso das novas tecnologias nas exposições, o uso de QR codes, o próprio uso do computador nas exposições, dentre todos esses assuntos da cibermuseologia, um deles é justamente o museu virtual. O museu virtual, esse museu que surge na dimensão digital.
a partir da popularização da internet, né? Bom, tudo isso é muito recente, né? A cibermuseologia é recente, os museus virtuais são recentes, então é difícil a gente ter umas definições muito claras disso. Tudo isso ainda está em discussão, mas provisoriamente a gente pode compreender os museus virtuais como espaços que realizam suas ações de musealização prioritariamente na internet. E que não necessariamente tem um edifício com portas abertas para receber o público, né? Essa definição aí é dessa pesquisadora, a Henriques, né? Bom, então a gente vê nessa definição aí que o conceito de musealização é muito importante, né? Porque é isso que muda, né? É uma musealização que, como ela diz aí, prioritariamente feita na internet. Mas o que é a musealização, né? A musealização é uma cadeia de procedimentos que acontecem preferencialmente nos museus, mas não só nos museus, e são procedimentos que dizem respeito à seleção, conservação, documentação, pesquisa e comunicação dos objetos de museu. E todo esse processo que, na verdade, nesse processo há uma atribuição de diferentes valores a esses objetos e que transformam, né, objetos da vida cotidiana, que são selecionados, em museália, ou objetos de museu, que vão passar a ter a principal função de servir de testemunhos de um contexto social e cultural. Bom, entendido isso, sobre o que é a musealização, né, a gente pode começar a investigar, então, o que há de específico nessa musealização dos museus virtuais na dimensão digital na internet. Bom, a Henriques, ela vai dizer que uma especificidade aí dos museus virtuais é a capacidade de estruturar redes de conexão entre várias instituições afins e com objetivos similares. Então, por exemplo, até para organizar exposições virtuais com acervos de diferentes instituições que, no mundo físico, nunca estariam reunidos. Um exemplo disso é o próprio MIVIM e há também o MIMO, que é o Musical Instruments Museum Online, que foi uma grande inspiração para o MIVIM, né? Ainda é, né? Mas no início foi uma grande inspiração aí para a elaboração do MIVIM. O MIMO, ele é, na verdade, um consórcio de museus europeus, e ele, então, apresenta na sua plataforma digital, né, no seu site, diversas informações sobre diferentes acervos de instrumentos musicais da Europa, de diferentes instituições. E, bom, a gente pode compreendê-lo, né, quando a gente entra lá no site do MIMO, a gente pode compreendê-lo como assim, uma importante base de dados que reúnem várias informações, um ponto de acesso que reúne várias informações desses acervos. Bom, é claro, né, que como o MIMO surgiu, foi uma inspiração para o MIVIM, é claro que a gente pode ver muitas semelhanças entre as duas plataformas, né? Uma semelhança clara é que os dois buscam reunir acervos de instrumentos musicais que dificilmente seriam vistos juntos em um espaço físico. Mas a gente percebe, né, que há também diferenças, e é nessas diferenças que a gente começa a perceber as especificidades do MIVIM, né? Bom, uma primeira diferença aí que eu aponto é que o MIMO, ele, na verdade, ele não se apresenta propriamente como um museu virtual, né? Ele se apresenta, como eu disse, como um consórcio de museus. E em termos de musealização, o MIMO, ele, assim, parece se ocupar mais da comunicação, né? Da apresentação
desses acervos. Então, a gente poderia interpretar o mimo assim como mais uma maneira de comunicar esses acervos, além dos sites das instituições parceiras, além das próprias exposições físicas que ocorrem nessas instituições. Já o MIVIM, né, ele já tem assumido, né, ao longo da sua história, aí que está completando 10 anos, já vem assumindo funções mais amplas e diretas nas instituições parceiras. Então, uma questão importante é que o MIVIM, ele já vem experimentando diferentes formas de comunicação do acervo. E apresentando as suas próprias práticas de musealização, né? Eu vou colocar aqui tudo, porque isso. Então, assim, enquanto o mimo ele se concentra muito na apresentação do catálogo online, o MIVIM ele já vem experimentando ações de comunicações para além do catálogo online, né? Como, por exemplo, nas sessões do site, além do catálogo online, tem a seção, por exemplo, em pauta, que é uma seção que apresenta curiosidades, informações adicionais, exposições, né, uma espécie de exposição virtual sobre os instrumentos musicais. Também tem a seção artigos, que apresenta artigos diversos sobre instrumentos musicais e a música em geral, né? A seção também entrevistas com luthiers e músicos, e a seção vídeos, né? Que são, é um material audiovisual com aulas de músicos e luthiers, né? Então, a gente percebe, para além do catálogo de instrumentos musicais, no MIVIM, já diferentes formas de se experimentar, né, essa comunicação do acervo. Bom, também há especificidades na própria apresentação no catálogo online, né? No MIVIM, a gente observa claramente um esforço de contextualização dos instrumentos musicais, por meio de vídeos, de áudios, de imagens, né, que vão colaborar para que o público compreenda esse instrumento musical no seu contexto, né? Tem um campo que eu chamo a atenção ali no catálogo online, que é o Para Saber Mais, que justamente apresenta diversas curiosidades e também os diferentes usos dos instrumentos musicais ao longo do tempo, né, desde o seu surgimento até a atualidade. E todas essas informações acabam transformando o catálogo também no meio de comunicação. Então, eu percebo, assim, né, que o catálogo online do MIVIM, além de ter a função de apresentar a documentação, as informações do acervo, ele também é uma espécie de exposição virtual. Ele é documentação, pesquisa e, ao mesmo tempo, comunicação. Ele tem essa dupla via, né, que é uma especificidade também do MIVIM, né? Então, e também, assim, além dessas especificidades, né, na comunicação, é muito importante a gente ressaltar que o MIVIM realiza outros procedimentos da cadeia de musealização, tais como conservação, documentação e pesquisa, né? Então, e essas outras etapas da musealização, elas se estendem para o mundo físico. Então, por exemplo, na primeira etapa do projeto, que foi o trabalho com o acervo do Museu Delgado de Carvalho, que é um museu da UFRJ, da Escola de Música da UFRJ, foi realizada uma ação de conservação e restauração de 76 instrumentos musicais. Além disso, o MIVIM, né, e BICT, né, em parceria com a UFRJ e com a FAPERJ, conseguiram comprar armários deslizantes para o acondicionamento desse acervo.
Mais recentemente, aí, com a parceria com o Museu Villa-Lobos, como a Adriana comentou no início, já há também a ação de confecção de instrumentos musicais, que são importantes dentro da poética do Villa-Lobos, e que não existiam ali no acervo do Museu Villa-Lobos, e que agora, com essa parceria, vão existir, né? Então, além disso, né, as ações de pesquisa, de documentação desse acervo acontecem em parceria próxima com essas instituições parceiras, né? Então, há uma ida a esses museus para fazer pesquisa na documentação que já existe lá, há uma pesquisa direta nos instrumentos musicais para se formar todas essas ações de comunicação que são realizadas na internet, né? Então, para finalizar, né, assim, resumir aí, a gente percebe que o MIVIM, né, além de apresentar aí novas experiências de comunicação dos acervos na internet, então, agindo como, vamos dizer assim, um museu virtual bem clássico, vamos dizer assim, se é que isso pode ser dito, mas bem dentro daquela definição que eu dei no início, né, da Henriques, assim, as ações de comunicação são preferencialmente realizadas na internet, mas, para além disso, são realizadas também ações de conservação, de pesquisa e documentação no mundo físico, né? Então, na verdade, a musealização do MIVIM, ela é híbrida, né? Ela é tanto na internet, como também no mundo físico. Eu trouxe aqui, né, as referências que eu utilizei, e seria isso. Muito obrigada pela atenção. Assistimos a ótima fala de Alia, que trabalhou no Museu Virtual desde o seu início, sendo minha super parceira no início, principalmente no Museu Delgado de Carvalho, e ela aponta isso especialmente bem, porque no Museu Delgado de Carvalho teve uma super... realmente trabalhou no real. A gente, como ela falou, a gente trabalhou todos esses 76 instrumentos, a gente restaurou todos eles, a gente armazenou, e aí, quando a gente pesa essa questão, a gente tem um museu virtual, mas é um museu virtual que atua no museu real, no museu físico, né? Então, a gente tem essa parceria, essa via de mão dupla, né? Muito interessante. Então, agora eu gostaria de ouvir um pouco a Cecília, que trabalha com o museu há muito tempo, é doutora em comunicação, e quero saber dela como é que ela vê tudo isso. E então vou passar a palavra para ela. Boa noite para as meninas, boa noite para todos que estão nos ouvindo, é um prazer estar aqui. Muito obrigada, Adriana, pelo convite. E aí eu estava ouvindo vocês falando, ótima apresentação, por sinal. Eu não tenho apresentação, então o meu papel aqui vai ser um pouco desafiador, porque é mais de comentar, né? Um pouco de dar um panorama mais geral. E vocês estavam conversando e eu estava me lembrando, eu me lembrei de uma situação, de uma exposição que eu vi na National Gallery em Londres, que quando eu saí dessa exposição, eu liguei para a Adriana e falei, eu acabei de ver uma exposição real do que é o MIVIM no virtual. Essa exposição chamava-se Vermeer, a música, o Vermeer, né, o pintor, consistia em a exposição dos quadros do Vermeer, que tinham instrumentos musicais, ou referências a instrumentos musicais, a música,
eles conseguiram fazer uma coisa excepcional, que aquele instrumento que estava representado naquele quadro, ele trouxe para o mundo real, eles trouxeram de outros museus esse instrumento, e de 20 em 20 minutos, músicos extremamente especializados tocavam esses instrumentos. Então, a gente tinha a experiência toda, né? Era um universo, assim, absolutamente encantador, como experiência de uma exposição bem pensada, que nos trouxe a realidade ou o presente do Vermeer para a gente, né, naquele presente, né, e como que esses instrumentos depois podem ser, continuam sendo tocados e sendo... Porque não era só tocar o instrumento, tocava o instrumento com a música que era referente do passado, né? Quer dizer, a música passada, quer dizer, uma reinterpretação dessa música, porque, afinal de contas, ninguém tem um disco desses músicos daquela época do século XV. Então, assim, absolutamente uma experiência fantástica, que eu acho que é isso que para mim era o Mivim, e eu acho que é isso que é o Mivim. É uma experiência onde você traz o objeto real, que é o instrumento. Esse objeto ele está digitalizado, então ele está exposto de alguma forma, e você apresenta todas as possibilidades desse instrumento, né? Quer dizer, todas as informações do ponto de vista do instrumento em si e como que esse instrumento soa aos nossos ouvidos. Que é o fundamental, que é a experiência final, é o sentido que o instrumento tem que nos dar. Afinal de contas, ele é um instrumento musical, então ele tem que soltar música. E música é um objeto imaterial, né? Então, o Mivim tem essa relação de um objeto real dentro do conhecimento, de proporcionar o conhecimento de um objeto real e de um conhecimento imaterial ao mesmo tempo dentro do mesmo objeto. E isso não é uma relação muito interessante, porque é muito prazerosa, porque a música é uma forma de nos dar prazer, e toda exposição, seja ela qual for, ela tem que nos dar prazer, ela tem que conversar com a gente, né? Eu tive experiência, eu trabalhei no Museu Cosmo Caixa de Barcelona com um grande divulgador da ciência, que é o Dr. Jorge Wagensberg, e que sempre nos disse que uma exposição é uma grande conversa. A gente conversa com o objeto, a gente conversa com o fenômeno, a gente conversa com os outros que estão às nossas voltas, os objetos, os outros e os fenômenos conversam com a gente. Então, é uma bela conversa, e nada melhor do que conversar com a música, né? Eu não sou música, mas assim, eu consigo conversar com a música cada vez que eu ouço uma, então é muito prazeroso isso, né? E isso no sentido de porque o museu, independentemente do que ele seja, ele é um produtor de sentidos. E ele é um construtor social, porque ele representa a sociedade em tempos e espaços determinados. Só que o museu virtual, ele sobrepõe os espaços e os tempos, ou seja, ele suprime o espaço e sobrepõe todos os tempos. Presente, passado e futuro passam a ser uma grande confusão, que você está no presente, passado e no futuro, tudo ao mesmo tempo. É uma grande vantagem desse mundo novo que a gente vive. Porque a existência virtual, e acho que a Ana Cristina colocou, ela enfim, é reportada a Aristóteles, é uma coisa que já tem muito tempo do ponto de vista do conceito, né? Ela evoca uma realidade, né? Mas ela não existe,
né? Ela só evoca uma realidade, né? Uma realidade potencial, mas ela não é real, né? Então, assim, toda exposição, toda coleção virtual, ela só existe nesse terreno do inatingível, né? De uma imagem ou de um som que é digitalizado. E aí é uma outra, aí são as coleções digitais, né? São fruto dessa transformação dos elementos reais no plano físico para um plano virtual. E nesse ponto, o Mivim ele é virtual e digital também ao mesmo tempo. Isso é muito interessante, né? Pelo fato de qual é a tipologia dele, porque qual é o objeto dele, que é a música, que é o instrumento, né? E o instrumento não pode ser desassociado da música em momento nenhum. Então, ele une o virtual e o digital em si mesmo. E isso é bastante interessante do ponto de vista do que eu acho do prazer que é. E ao mesmo tempo, e a Léa falou muito bem dessa coisa dessa relação da comunicação com o Mivim, ou dos museus virtuais, seja lá, mesmo que existam no mundo real, de que ele tem essa capacidade de ser um espaço de conhecimento, de organização do conhecimento, que é um trabalho que eu acho que a Adriana sempre primou em fazer e faz muito bem. Aprendi muito, né, com ela nessa coisa da organização do conhecimento dentro do espaço virtual do museu. Hoje em dia, o mundo inteiro, os grandes museus do mundo fazem grandes bancos de dados, exatamente para você ter essa possibilidade. Quer dizer, você pode querer saber um pouquinho, pode querer saber mais ou menos, pode querer saber muito e está tudo lá. A opção é sempre de quem acessa, então você dá esse tipo de possibilidade. Então, o Mivim ele tem essa vertente da organização do conhecimento, de criar essa relação educativa, vamos dizer assim. Ele tem, por outro lado, essa relação da comunicação, que é uma questão de você dar uma informação, que não precisa ser necessariamente acadêmica, uma informação de uma maneira geral, e, obviamente, isso está crescendo. A Adriana colocou, e a Léa também, né, que essa coisa dos acervos que vão vir, dos instrumentos de Vila Lobos que vão entrar agora no Mivim, que são instrumentos que nem existem mais, quer dizer, não estão mais então você traz informações e curiosidades, né, que chamados gabinetes de curiosidades, esse nome não é à toa, né? Então, assim, é muito interessante essa coisa de você... Estou curiosa já saber que caceta de instrumentos são esses que o Vila Lobos tinha e não tem mais. Já quero, né, como é que a gente constrói isso de novo? Então, assim, trazer esse passado, botar ele para a gente e transformar isso para a gente poder botar para o futuro. Isso é uma coisa bastante bacana, né, dessas possibilidades da gente experienciar coisas inéditas, novas, curiosas, sempre com essa questão realmente levando ao público o prazer de descobrir. E o que o museu, o Mivim, também me traz, e aí do ponto de vista puro de comunicação, é o fato de que isso também o Mivim tem um toque a mais, mas os museus, de uma certa maneira, entraram nas mídias sociais, né? Facebook, Instagram, enfim, de Twitter, etc. E o Mivim não é diferente, ele entrou com peso nisso, que é bem legal. Isso é bem comunicação, né? Que a gente faz o tempo inteiro, faz na nossa vida pessoal, e, obviamente, os museus estão fazendo isso com muita maestria. Mas o Mivim tem uma coisa que é legal e que pode ser explorada, porque ele pode também ser um podcast, né? Porque, afinal de contas, tem informações faladas, né? Tem aulas e tal, não sei o que lá, que você pode escutar, você não precisa necessariamente estar vendo, né? E você tem a música que você pode colocar, você pode ter a possibilidade de fazer uma biblioteca no seu Spotify ou no seu aplicativo de música, que o Mivim pode trazer isso também, que é uma coisa que
só um museu de música, né, pode trazer, que é, de repente, olha, aqui baixa aqui uma biblioteca de música sacra do século não sei o quê, entendeu? Tocado por os instrumentos, não sei das quantas, enfim. É uma relação muito interessante o fato de que, não só dentro da internet, dos sítios da internet, mas de todos os aplicativos possíveis que a gente tem na palma da mão, que são os nossos celulares, que é absolutamente fantásticos de serem explorados. E o MIVIM tem aí um campo que eu acho bastante frutífero para ser explorado de uma maneira geral. E eu acho que, para fechar, para ser bem econômica no tempo, o que me atrai e me dá um certo orgulho, porque a gente tem que se orgulhar, é que o MIVIM tem trazido uma memória social, uma memória brasileira, né? Porque Vila Lobos, né? Então vamos combinar que é bastante, por mais que traga instrumentos que não são brasileiros, né? Que tragam outros instrumentos, mas são músicos. Você falou que vai, né? Que vai ter, né? As pessoas tocando e tal, quer dizer, você vai ter os concertos. Então essa relação de você trazer, né? Os músicos brasileiros dentro de um espaço onde você amplifica essas vozes, né? Esses sons, no caso, é absolutamente importante dentro da museologia brasileira como um todo. Então, é isso, porque é um instrumento de documentação da cultura, é uma obra de arte individual, né, de indivíduos, né, é um site de documentação, e é um lugar para ouvir música da melhor qualidade. Então, eu só me lembro do Vermeer, a música, e continuo viajando nessa relação, né, onde que você pode fazer essa relação entre várias coisas, entre objetos, arte pictórica, música, enfim. Eu queria só comentar o que você disse, Cecília. Eu achei muito, muito interessante e profunda a sua fala, porque você tocou em vários pontos que a gente abordou aqui, né, nas nossas apresentações, mas me tocou particularmente essa experiência que você teve na exposição do Vermeer, onde trouxeram os instrumentos que estavam representados nas obras de arte e tocaram os instrumentos. Então, por isso que foi de propósito que eu coloquei aquela imagem daqueles instrumentos pendurados na parede na minha apresentação, porque um instrumento sem ser tocado, ele não diz nada sobre sobre todo o potencial que ele tem. Então, nele mora essa virtualidade da música também, ele está associado, é uma imagem associada, mas sem a música, né, ele não diz tudo o que ele tem para dizer. E aí, você falou dessa experiência, e agora nós estamos trazendo essa experiência praticamente inédita a partir de pesquisas, reproduzir instrumentos que não estavam mais presentes no acervo do Museu Vila Lobos, que faziam parte da orquestra de Vila Lobos, e a partir da pesquisa no livro do Luiz da Anunciação, né, o famoso Pinduca, percussionista extremamente renomado no cenário musical brasileiro, nós trouxemos essa realidade, né, pensamos essa realidade ali do livro, e aí pedimos que um luthier fizesse a confecção desses instrumentos, e eles agora estão se tornando realidade, eles saíram da virtualidade, foram para a realidade, para o físico, e eu acho que isso é muito o resumo do que o MIVIM faz. Ele traz essas experiências do virtual, do digital, como a gente quiser chamar, para o mundo físico e devolve também para o virtual. Então, existe uma troca muito intensa no MIVIM, nesse sentido do virtual, digital, real, e o quanto essas realidades se misturam, né? Então, acho que isso é uma experiência muito diferente, diferenciada mesmo no
o cenário museológico, o cenário museal aí do Brasil, e é isso, acho que queria muito comentar isso a partir do que você disse, e essa questão dessa comunicação viva que o Mivim exerce de uma maneira muito particular, né? É isso. Na realidade, hoje a comunicação mudou bastante, desde McLuhan para cá, muita coisa já mudou, né? Às vezes a gente, né, tem que, obviamente, a gente está vivendo essa mudança, então é muito difícil a gente achar, mas a gente tem que sempre se preocupar um pouco das referências do passado, mas, obviamente, buscando essas novas reinterpretações que acontecem no presente por ser tão diferente. A gente vive esse momento exclusivo no mundo, que daqui a 200 anos vão estar estudando a gente, né? Porque há um momento de transformação bastante claro, porque a tecnologia digital ela tem muito pouco tempo, do ponto de vista histórico, né? Mas ela mudou radicalmente o mundo, quer dizer, não dá para simplesmente negar e fechar o olho e fingir que não existe. E o virtual e o museu, mas isso não, mas é importante, que eu acho que eu esqueci de colocar, e eu acho bastante importante ressaltar, que o museu virtual e o imaterial é uma memória estéril, quer dizer, é uma memória porque o objeto real é muito importante. O objeto mesmo, não é à toa que vocês, no Mivim, têm a proposta de fazer essa restauração desses objetos que estavam por aí espalhados, porque o objeto real é extremamente importante. Né? Ele existe, e a partir do momento que ele não existe mais, enquanto objeto real, e o objeto real, o verdadeiro, e aí você tem, né, essa coisa, a reprodutibilidade da obra de arte. O Walter Benjamin já falou isso no começo do século XX, e amplamente, e vamos botar cortina de plástico nos banheiros com a cara da Mona Lisa, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas nenhuma música de Bach é tocada como Bach tocou. Então, né, é uma reprodução, sempre. Né, é uma interpretação, né, sempre. Me corrija se eu estiver errada, Adriana, você que é doutora em música, mas o objeto, quando ele não existe mais, ele se cala para sempre. Né? Quer dizer, de uma certa maneira, o objeto se cala para sempre. Eu queria até comentar essa questão. Você trouxe a coisa das redes sociais e dos serviços de streaming, né, de música, como Spotify e tal, e todas essas possibilidades do mundo digital, da internet para os museus. E realmente o Mivim, né, tem já experimentado isso também, né, além do site, o canal do YouTube, o Facebook e o Instagram. E aí você deu a ideia agora aí do podcast, que é uma ótima ideia, muito importante, né? Mas, enfim, todas essas possibilidades que eu acho que talvez ficaram mais evidentes agora nesse período da pandemia, né? Que com o fechamento dos museus, por motivos, né, importantes, né, de distanciamento social, os museus precisaram se virar de uma maneira mais rápida e acelerar um processo que já estava acontecendo, né, de digitalização, de inserção nas redes sociais, acelerar esse processo, porque esse passou a ser, em um bom tempo, né, durante um bom tempo, o único meio de comunicação com o público. Né? Então, a gente vem observando um aceleramento desse processo, e aí surgindo todas essas possibilidades aí do podcast, por exemplo, né, que alguns museus até já fazem. Né? Fazem. Agora, eu acho que a questão da pandemia, a gente comentou antes de começar o debate, é importante, porque a gente não sabe ainda os efeitos reais disso, né? Porque a gente ainda está nesse processo.
por mais que algumas coisas já começaram a abrir e tal, não sei o que lá, mas é muito, muito complexo. Obviamente, a gente observa que há um aumento nos acessos nos museus, principalmente nos grandes museus da Europa, né? Eles aumentaram, eu não sei se o MIVIM percebeu isso, acredito que sim, porque há um aumento de acesso em todas as formas, inclusive porque a gente não vive sem cultura, né? É muito difícil, né? Uma maneira, essa coisa, porque virou live, tudo virou live, né? Porque tinha que ser tudo live, né? Então, e aí os museus foi uma forma também das pessoas saírem, né? Agora eu acho assim que... Abrir essa janela para o virtual, pelo menos, né? Já que não dá para sair pela porta, sai pela janela virtual, né? Agora eu acho assim, importante, assim, na minha interpretação, a gente perceber, e aí tem a ver com o que você estava falando antes, que por exemplo, eu acredito que à medida que a situação for melhorando e a gente possa voltar a se aproximar mais e aglomerar, né, e a voltar a ir a museus e tudo, as pessoas vão voltar. Né? Eu acho que se iniciou um processo na internet e tal, se acelerou esse processo, mas ele, na verdade, é complementar a importância do objeto no mundo físico. Não tenho a menor dúvida. No mundo físico. Não tenho a menor dúvida. Eu não vejo a hora de botar o pé na rua. Obviamente, você se reencontrar. Porque agora, uma das coisas... não compete com o outro, né? Uma das coisas que é a mesma coisa que você... digital, ele apoia, na verdade. Isso, ele é um suporte técnico, né? Eu não vejo a hora de assistir um concerto ao vivo, né? Porque há uma diferença brutal, né? Eu quero ouvir de novo um concerto da Adriana ao vivo, por exemplo, né? Perdeu a graça já de internet. Então, não, eu achei muito bacana todas essas coisas que vocês falaram agora. Esse finalzinho também é muito legal, porque uma coisa que eu queria pontuar aqui, que a Cecília, logo no início, quando a gente estava fundando o Museu Virtual de Instrumentos Musicais, ela trouxe essa exposição do Vermeer que ela viu, e que eu acho que a gente, de uma forma meio virtual, e até por conta da pandemia também, isso influenciou também, a gente está trazendo uma porção de atividades e ações que ficaram, deixa eu me colocar aqui também, que ficaram... Agora eles começam a fazer parte do museu. A gente está muito prosa que a gente conseguiu reunir uma porção de músicos. Vocês vão ver, sexta e sábado, músicos de excelente qualidade que toparam vir tocar no museu, né? Que é uma coisa que a gente já via no Museu Real. Eu fui em vários museus na Europa e aí a gente via os músicos pegando aqueles instrumentos que estavam no museu, que era como esses instrumentos do Vermeer, que saíam do quadro e iam para um concerto. Isso é lindo, maravilhoso. E agora a gente está fazendo isso com o MIVIM, que teve um pouco a ver com a pandemia, porque a gente não conseguiu fazer algumas atividades, então a gente resolveu fazer atividades extras, como esses concertos, e a gente teve essa ideia também de trazer esses instrumentos do Villa-Lobos. São instrumentos que foram descritos pelo Pinduca, como a Alia falou, e que não existiam mais, né? E isso era uma crítica, que no Museu Villa-Lobos não tinha mais esses instrumentos. Então a gente resolveu recriá-los. Contratamos um luthier e amanhã, quarta-feira, a gente vai ter uma entrevista com esse luthier que vai nos mostrar o processo de elaboração desses instrumentos. Então, eu estou muito contente com essa nossa discussão, né, que é uma discussão que
não só valoriza o museu, mas como traz questionamentos, traz questões. Essa questão do podcast também é uma questão que a gente pode colocar no nosso museu. E você ter essas conversas, você ter essa roda de conversa é uma coisa muito importante. E acho que isso vai ser uma das nossas atividades daqui para frente, certo? Então, alguém quer falar mais alguma coisa ou a gente pode encerrar a nossa roda de conversa aqui e talvez continuá-la numa outra oportunidade? O que vocês acham? Podemos encerrar e podemos deixar aí aberto para as perguntas, para as pessoas queiram fazer por meio das nossas redes sociais, né, nos comentários do YouTube. Estamos aqui à disposição para responder, para continuar essa conversa aí, escrevendo, se comunicando. Vamos ampliar essa comunicação com o público a partir dessa roda de conversa. É uma boa proposta, né, que a gente pode deixar aqui também. Com certeza. Então, vamos encerrar essa nossa roda de conversa, nossa primeira roda de conversa, porque ela vai ser a primeira de muitos. Eu achei muito interessante, a gente pode... No Museu Virtual a gente tem muitas coisas para discutir, e, enfim, no Museu de Música, é um museu de música, é um museu de essa questão da partitura, que depois vai estar no concerto e precisa daquele instrumento para estar no concerto. Isso tudo é fantástico. Então, adorei essa nossa primeira roda de conversas que vai virar história. Um abraço para todo mundo.